Olá, meu nome é Alessandra Baroni, sou engenheira de alimentos de formação. Sou avaliadora da SEGECRA, avaliadora líder, avaliadora técnica em ensaios químicos e ensaios biológicos nas áreas de meio ambiente, alimentos e bebidas, fármacos, cosméticos e também estou iniciando no processo de produção de materiais de referência. Eu já estive como palestrante no primeiro congresso, falei sobre esse tema, mas ainda acho que tem muitas dúvidas sobre ele, tenho muitos questionamentos, muitas pessoas me procuram para perguntar questões sobre materiais de referência, então resolvi fazer uma palestra hoje para vocês um pouco mais direta, um pouco mais prática, sobre quando que eu preciso comprar um material de referência dentro de um laboratório, principalmente para os laboratórios acreditados. Eu tenho uma empresa de consultoria, ministro treinamentos, faço consultoria na área de D7 e 25 e fico à disposição de vocês. Vamos lá? Bem, para a gente começar a falar sobre material de referência, é importante que a gente fale sobre a definição de material de referência. O que é um padrão no laboratório, principalmente no laboratório químico? É um material que a gente possa considerar homogêneo e estável. É isso que é um material de referência, um material químico. E ele tem que ser homogêneo e estável para uma propriedade específica, que é aquela que a gente vai usar na medição. Então, no uso pretendido, ele tem que ser um material homogêneo e estável. Então, é um padrão normal que a gente conhece. Como é que ele pode se apresentar? Ele pode se apresentar como uma substância pura, que é o mais conhecido. A gente compra um sal de cloreto de sódio. Um padrão de cloreto de sódio é isso que a gente tem, uma substância pura. Ele pode vir na maneira de uma mistura ou uma solução padrão. Então, solução padrão de pH. Normalmente, os laboratórios químicos começam medindo o pH, isso é bem comum. E esse é você compra um padrão de pH. Então, é uma mistura, uma solução, na verdade, onde a gente pega uma substância pura e dissolve num solvente, nesse caso a água, e a gente tem um material homogêneo, estável, para aquele uso, para aquela propriedade que se quer medir. Ele pode estar na forma de matriz, esse é um material de referência muito desejado, mas não muito comum. Então ele pode também ser um material homogêneo e estável, quando é alimentos, por exemplo, normalmente ele vem na forma de um produto liofilizado, um produto seco, um patê, que ele tem então uma determinada propriedade contida lá dentro, que a gente consegue medir naquele pote inteiro de maneira homogênea e estável, e que a gente possa usar para um processo de medição. Ele também pode vir como um material de referência caracterizado por uma propriedade físico-química, como um ponto de fusão. Normalmente são substâncias puras também, mas a gente não pensa na composição muito dele, sim na característica físico-química dele, como a densidade, como a viscosidade, né, os pontos de fusão, ebulição. E também um material de referência que ele é caracterizado pela sua propriedade funcional, como um padrão de sabor, de odor, e como ele é o mais comum para nós, o maior uso é quando ele é um micro-organismo, ele é um material biológico. Ele também é caracterizado como material de referência. Esse material biológico, normalmente fornecido na maneira liofilizada, também tem que ser homogêneo e estável pelo tempo de validade daquele material de referência. Então, esses são os mais comuns materiais de referência que a gente tem disponíveis em uso em laboratórios acreditados. Agora, o que é um material de referência certificado? Aí a gente mudou para um outro nível. A gente é um material de referência, é um padrão, só que ele é caracterizado numa produção por um procedimento metrologicamente válido. Então, aí a gente vai começar a usar o conceito de rastreabilidade metrológica. Então, ele tem que ser produzido por um procedimento metrologicamente válido e ele tem que ser acompanhado por um certificado. Nesse certificado vai vir, então, o valor dessa propriedade e a sua incerteza associada, além da declaração da rastreabilidade metrológica. Então, vem um monte de informação. Então, o material de referência certificado, a priori, qual a diferença dele de um material de referência? Ele vai vir acompanhado de um documento, que é o seu certificado, aonde vai vir o valor da sua propriedade e a incerteza associada, além de uma declaração da sua rastreabilidade metrológica. Quando a gente encontra os padrões de condutividade, de pH, esse valor inclusive pode vir acompanhado da temperatura de medição dele. Então, para pH é comum isso acontecer.
E para toda propriedade que a temperatura é relevante, né? Então, para condutividade para viscosidade muito para densidade para medição de pH e no caso, por exemplo, para compostos químicos que vêm, por exemplo, em solução ou na forma de sal, não. Normalmente não vem a temperatura do valor da propriedade, acompanhada porque ali não é tão relevante. Então, essa é a diferença de material de referência certificado. No âmbito da acreditação, ele tem que ser produzido por um produtor de material de referência que está dentro da política de rastreabilidade metrológica da SEGECRE. Agora, o que é a tal da rastreabilidade metrológica? A rastreabilidade é dada por uma hierarquia do sistema metrológico. Então, quando queremos todos nos referenciar ao mesmo referencial de unidade no mundo, para todo mundo medir a mesma coisa, a gente tem que entrar numa rastreabilidade, numa hierarquia de rastreabilidade metrológica. Então, se você observar aí, toda a hierarquia no topo da pirâmide começa com os padrões lá do BIPM, que ficam na França e que ditam a rastreabilidade metrológica do mundo inteiro. Então, quando a gente fala que 1 quilo é um quilo que está lá no BIPM. E esse hoje é calculado, mas por um tempo era um material físico que tinha 1 quilo. Então, 1 quilo, 1 segundo, 1 metro. Então, as unidades do sistema internacional são guardadas dentro do BIPM. E aí, por uma comparação dentro dessa hierarquia do sistema metrológico, a gente consegue chegar lá na linha vermelha aqui, que é onde a gente está, que é na medição, ensaios. E daqui para cá a gente pode ir para as indústrias, mas a gente chega aqui. Então, a gente vai comparando os padrões e chegando aqui. É isso que dá, dentro do processo de medição na SEGECRE, a confiabilidade que estamos medindo a mesma coisa. Bem, a rastreabilidade metrológica, ela requer uma cadeia ininterrupta, como a gente viu, de calibrações a referências declaradas, com as suas incertezas. Então, isso requer uma série de sequências, de comparações de valores de grandeza. E não mais do organismo que está fazendo isso. É valores de grandeza que se comparam e que tem uma sequência dessa cadeia interrupta. Então, não é correto, dentro do conceito da rastreabilidade metrológica química, falar que determinado material é rastreável ao NIST. Não é correto dizer isso. É correto dizer que ele é rastreável aos valores de grandeza associados. E o organismo é quem fornece os resultados. Então, do ponto de vista do conceitual da rastreabilidade, isso não é correto dizer. Isso é bem comum a gente encontrar por aí. Por que a rastreabilidade é tão importante? Como eu disse, porque sem a rastreabilidade a gente não consegue comparar resultados. A gente não consegue ter resultados que a gente consegue comparar um com o outro, que são ensaios realizados em diferentes espaços de tempo, em diferentes lugares, para diferentes limites que esses métodos possam ter. Então, quando se mede dentro do Brasil, dentro da cadeia de rastreabilidade metrológica, num processo de acreditação, na SEGECRE, por exemplo, o resultado que é feito aqui no Brasil é comparável a qualquer resultado no mundo que faz parte dessa mesma rastreabilidade metrológica. Isso dentro do processo de acreditação para os países que são signatários dos acordos de cooperação internacional. Então, quando se faz uma análise, por exemplo, de açúcar para exportar o açúcar brasileiro aqui no Brasil, o resultado desse ensaio de açúcar deve ser comparável a qualquer resultado desse mesmo açúcar no mundo. Então, se mediu aqui, antes de embarcar, mede no local de destino, embarca, os resultados devem ser comparáveis. E esses resultados são comparáveis por conta da rastreabilidade química. Sem ela, a gente não consegue garantir que esses resultados sejam equivalentes. Então, essa é a importância grande de que isso seja levado em consideração quando a gente considera o uso a um padrão dentro do laboratório. Então, dentro do processo de acreditação, além de a gente precisar comprar um material de referência certificado, que tenha sua grandeza discriminada, incerteza associada descrita, também tem que ter um produtor que seja ligado a esse processo dentro de acreditação do laboratório.
Ele tem que estar dentro do processo da política da SEGECRE. É muito importante que ele respeite a política da SEGECRE. Então, quem que é um produtor de material de referência? Um produtor de material de referência é qualquer organização ou empresa, seja ela pública ou privada, que seja responsável pelo planejamento e gestão de um projeto de produção de material de referência. Ele é obrigado a fazer o planejamento e projeto e depois fazer a emissão do certificado e a sua declaração. Ele é responsável pelas duas etapas. A etapa da fabricação do material de referência e dos ensaios que você tem que fazer para a produção de material de referência, isso não precisa ser feito pelo produtor, mas ele tem que ser responsável por todo o processo. E esse produtor, para no Brasil ser válido dentro do processo de acreditação, ele tem que ser acreditado na norma que se utiliza para a produção de materiais de referência, que era a ISO Guia 34, a série de ISO Guia 30, e agora é a 17.034, que foi publicada no ano passado. Então, qualquer instituição pode produzir um material de referência certificado ou material de referência, mas para ser válido para uso como material de referência certificado nos laboratórios acreditados, ele deve seguir a política que é descrita dentro do processo de acreditação. Bem, então agora vamos para a alma do negócio. Quando que eu uso o material de referência no laboratório químico, principalmente nos acreditados, eu estou falando basicamente incluindo a política nossa dentro da SEGECRE em relação a isso. Então, quando que eu uso o material de referência e quando eu uso o material de referência certificado? A gente usa materiais de referência, usa os padrões para vários usos dentro de um laboratório. Para calibração, para validação dos métodos, para verificação de desempenho de um método que já é normalizado, que eu não preciso validar, e aí eu determino exatidão, precisão, posso determinar, por exemplo, a faixa de trabalho, mesmo numa verificação de desempenho. Faço o controle de qualidade com material de referência, com padrão, dentro do meu processo analítico, na rotina, e também posso usar em treinamento. Posso usar, inclusive, para fazer uma amostra cega, uma provinha, para saber se meu treinamento foi adequado para a minha equipe. Então, eu tenho vários usos. Se usa muito dentro de um laboratório químico. Não existe laboratório químico que não tenha um material de referência, não tenha um padrão. Bem, quando que eu uso materiais de referência certificados? Eu uso materiais de referência certificados quando eu preciso atribuir valor à minha amostra a partir desse material de referência. Então, toda vez que eu vou pegar a minha amostra, que está aqui, eu só vou conseguir quantificar essa amostra a partir do meu padrão. Então, meu padrão apresentou o valor de 10, eu comparo com o que eu medi aqui, e aí eu falo, então se esse aqui é 10, esse aqui também vai ser 10, por exemplo. Então, eu estou atribuindo valor para a minha amostra a partir do meu material de referência. Nesse caso, eu preciso de um MRC. E também quando eu quero determinar a exatidão do método. Não tem como eu saber a exatidão do método sem eu ter uma referência. A precisão é quando eu meço várias vezes o meu material e vejo se eu consigo reproduzir aquele resultado. Então, eu sei se eu sou precisa, se eu reproduzo muito bem o mesmo resultado de medição. Mas eu só sei se eu sou exata quando eu comparo com outro material, que é o material que eu me referencio. Então, é o meu material de referência. Então, se eu tenho material de referência, eu comparo, eu sei quão longe eu estou. Então, eu faço a medição do meu material, com o meu método, com os meus padrões e tal. Então, eu não sei se esse valor está sendo correto se eu não comparar com a referência. Então, na exatidão de métodos, eu preciso também de materiais de referência certificados. Então, qual é o uso prático dentro de um processo de medição analítica? O clássico é curva de calibração. Se eu tenho curva de calibração dentro de um laboratório, eu vou usar um material de referência certificado. Então, por quê? Porque eu vou quantificar o meu material a partir da resposta que ele der dentro do processo analítico. Aí eu vou para a minha curva e leio qual é a concentração dele. Então, essa medição ela pode ser em várias formas diferentes. Eu posso fazer isso por cromatografia, pelo ICP, por absorção atômica. Então, eu tenho várias técnicas para medir essa resposta. Posso fazer isso de maneira espectrofotométrica, colorimétrica, potenciométrica, turbidimétrica, todas essas formas, seja porque eu vou ler um valor de intensidade de luz, porque eu vou ler então um sinal elétrico, tudo que eu possa ler, eu vou apresentar então esse resultado
em termos de concentração, a partir de uma curva de calibração. Essa curva de calibração ela tem que ser confiável, ela tem que ter rastreabilidade metrológica para eu poder comparar com outros resultados no mundo. Então, eu preciso, sim, de um material de referência certificado. Toda a curva tem que ser feita com material de referência certificado. Senão, não tenho como fazer esse resultado ser válido e comparável. Na titulometria, eu preciso de material de referência certificado? Sim, eu preciso. Por quê? Porque eu atribuo o valor à minha amostra a partir da padronização da solução. Então, se eu vou padronizar minha solução, eu preciso, então, de um material de referência certificado para utilizar essa padronização. Então, ou eu vou usar um sal, que é um MRC, ou eu vou comprar uma solução padronizada se estiver disponível, que também é MRC, isso é mais raro, é mais fácil eu comprar um sal, que eu vou fazer a padronização da solução. E aí eu consigo colocar todo esse processo dentro da rastreabilidade metrológica. Às vezes, é raro, mas às vezes eu consigo pegar uma amostra e no final do processo eu pego o quilo que eu vou medir dentro da titulometria, eu faço um material de referência certificado, eu compro um material de referência certificado ali, perdão, e aí eu utilizo, faço diluições, faço então uma diluição, por exemplo, para determinar uma solução de cloreto que eu conheço e consigo padronizar a solução a partir dela. Então, lá no final da titulação, eu consigo então fazer essa padronização de maneira inversa. Tá? Mas o mais comum é usar um sal para poder fazer então essa padronização. Em gravimétricos, estudos gravimétricos, eu preciso usar o material de referência certificado? Não. Na gravimetria, na rotina, eu não atribuo valor à minha amostra a partir de material de referência certificado, certo? Eu atribuo valor à minha amostra a partir da pesagem. Pesagens de maneira contínua, né? Peso antes, põe na estufa, peso depois, vou pesando em sequências até chegar em peso constante. E eu não uso material de referência, eu não tenho curva de calibração, não comparo com nada, não atribuo valor à minha amostra. Logo, não preciso de material de referência para atribuir valor, não preciso na rotina. Mas, quando eu estou implementando o método, quando eu faço sua validação, quando eu faço sua verificação de desempenho, tem laboratório que gosta de fazer isso uma vez ao ano, gosta de fazer quando muda a equipe. Eu posso usar o material de referência certificado quando disponível, no caso de água é disponível, para fazer exatidão, medição de exatidão do meu método. Então, eu posso usar MRC para exatidão, MR na rotina. Um MR qualquer que eu possa até desenvolver internamente no meu laboratório. A mesma coisa se aplica para a volumetria. Não atribuo valor à minha amostra na rotina, então não preciso de material de referência certificado na rotina para ensaios volumétricos, apenas para determinar a exatidão. Agora, materiais de referência que eu uso na minha rotina, eu posso desenvolver internamente. Se eu achar um material internamente que eu possa desenvolver que seja homogêneo, estável e que eu consiga, então, fazer a atribuição do valor dele e que ele seja compatível, esse valor, com as minhas medições dentro do laboratório, eu posso utilizar na minha rotina tranquilamente. E material de referência certificado em microbiologia, que é uma questão bem polêmica também. Quando eu vou fazer uma identificação de um determinado micro-organismo dentro de um processo de medição, o que se faz normalmente é, dentro do processo de medição, acompanhar uma cepa de referência. Então, um exemplo clássico é fazer salmonela, por exemplo. Vou fazer pesquisa de salmonela num material alimentício qualquer, num queijo. Obrigado a fazer, por exemplo, num produto à base de carne, por exemplo, numa linguiça, numa salsicha. Então, eu começo a fazer o ensaio de salmonela e eu faço um acompanhamento desse ensaio com uma cepa de referência para que no final, se no final do meu ensaio eu olhar a minha placa e eu comparar a placa da minha amostra com a minha amostra da cepa de referência e eles sejam equivalentes, eu digo sim, tem salmonela na minha amostra. Então, eu faço esse acompanhamento e eu atribuo valor à minha amostra a partir dessa comparação com as minhas cepas de referência. Então, nesse caso, sim, eu preciso de material de referência certificado, quando eu vou fazer essa identificação. Quando eu não preciso de material de referência certificado em microbiologia, quando o método não é seletivo, eu não preciso acompanhar, vou fazer uma contagem padrão, se em bactéria heterotrófica dentro de laboratórios, eu faço uma contagem padrão, logo não preciso, então, de uma cepa certificada, então eu posso usar qualquer material para poder fazer isso, e quando eu faço controle de qualidade
em meios de cultura. Quando eu vou fazer um ensaio de Grow Promotion, quando eu vou fazer a seletividade do meio de cultura, então só aprovando o meio de cultura, aprovando um lote de meio de cultura. Eu faço ensaio de seletividade, de produtividade do meio de cultura, eu não preciso de material de referência certificado. O que acontece é que um laboratório que utiliza de cepas dentro do seu processo de medição, muitas vezes ele tem que ter, ele faz a outra parte, ele precisa identificar. Quando você usa meios de cultura específicos, você precisa utilizar esses meios para ensaios que eu preciso especificar qual bactéria que eu vou usar. Então, é complicado dentro de um laboratório de microbiologia eu ter uma cepa que é material de referência e ter uma cepa que é material de referência certificado. Mesmo porque no laboratório de microbiologia eu consigo fazer a cepa se desenvolver, né? Eu produzo material de referência aí lá, quando eu vou fazer as passagens, eu consigo produzir material de referência suficiente para todos os processos que eu preciso fazer dentro do laboratório. Diferente de um material de referência químico. Eu compro 1 litro, na hora que o litro for usado, eu não tenho mais, não consigo reproduzir aquele litro. Mas dentro de um laboratório de microbiologia, eu consigo sim receber a cepa, material de referência certificado do meu produtor, e nesse caso eu consigo fazer uma série de outros materiais de referência a partir dele. Então, é muito incomum eu ter um laboratório de microbiologia que use MR e MRC. Ele vai usar MRC praticamente para tudo. Bem, resumão então sobre o uso de MRCs. MRCs eu uso na exatidão de métodos, eu uso nas curvas de calibração, eu uso na calibração de equipamentos, onde as curvas ficam às vezes inseridas dentro dos equipamentos, eu uso na padronização de soluções titonométricas e eu uso em ensaios microbiológicos, onde eu vou fazer identificação ou pesquisa, ou um challenge test, que eu preciso de micro-organismos específicos, ou quando eu vou fazer contagem de micro-organismos específicos, contagem de Bacillus cereus, contagem de Staphylococcus aureus, contagem de E. coli. Então, eu preciso usar MRC. Quando eu uso MR, quando eu quero fazer só a precisão dos métodos, quando eu estou só fazendo controle de qualidade, ensaios quantitativos, ensaios qualitativos, quando eu vou fazer cheque de curva, eu tenho a curva de calibração, não faço a curva de calibração todas as vezes que eu vou fazer o meu ensaio, eu faço a curva de calibração vou fazer uma vez por mês, eu faço uma vez por 6 meses, mas eu tenho que checar todo o processo de medição. Uso um material de referência secundário, que pode ser um material de referência não certificado. Faço quando eu vou fazer recuperações, fazer fortificações de amostra, quando eu vou fazer treinamento, amostras cegas. Não estou atribuindo valor à minha amostra. Não estou dizendo que o meu resultado é 20 porque minha referência deu 20 ou deu próximo de 20. Não faço essa comparação. Posso usar material de referência à vontade. Bem, onde que eu encontro esses materiais de referência? Vou falar rapidamente para vocês. No geral, a demanda é maior que a oferta, embora tenha aumentado muito, muito a oferta de materiais de referência certificados no mundo, porque a política de rastreabilidade metrológica que a SEGEC utiliza no Brasil, ela é utilizada mundialmente. Então, os acordos de cooperação internacional que o Metro assina, a SEGEC, assina com os outros organismos de acreditação, fazem com que se tenham políticas muito semelhantes. Então, por conta disso, quem produz materiais de referência já produzia, como a Sigma, como a Merck, a Custanda, e os institutos nacionais de metrologia começaram a oferecer mais produtos no mercado, porque essa demanda é mundial. No Brasil, a gente tem produtores de materiais de referência que não existiam, que começaram a produzir, como a Visomés, já tinha a Digimed, a Quinlab e a VTEC, que produzem materiais de referência, alguns outros materiais de referência e materiais de referência certificado, e em breve vai ter empresinha aqui que eu e alguns colegas estamos incubando, e vai ser uma empresa de produção de material de referência, principalmente certificado, e a gente está começando esse processo esse ano e deve ter novidades no final desse ano de 2018. Bem, rapidamente vou falar para vocês sobre a política que é preconizada pela SEGEC. Então, dentro da NIT DICLA 30, que é o nosso documento da SEGEC no processo de acreditação, que trata de rastreabilidade metrológica, ele diz que só pode ser produzido materiais de referência certificados quando
o material de referência foi certificado por um Instituto Nacional de Metrologia, ou institutos ou laboratórios que sejam, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que sejam signatários do acordo do CIPM. Podem ser institutos nacionais de metrologia, então estrangeiros também, aí por isso que a gente pode comprar padrão diretamente do NIST, e ele atende a nossa política, ele é tratado como MRC. Se você comprar do NIST, não é rastreável NIST, é do NIST. Do NIST, do BAN, do IRMM. Se você comprar materiais de referência produzidos por PMRs que são acreditados na 17.034, seja no Brasil, acreditados pela SEGEC ou pelas instituições acreditadoras que são também signatárias dos acordos de cooperação internacional, e no caso de materiais de referência que sejam da área clínica, também pode ser utilizado produtores que estão incluídos na base de dados do JCTLM. Esses são para análises clínicas. E onde que eu procuro? Então, tudo bem, Alessandra. Então, a gente já entendi quando que eu tenho que usar, eu tenho um processo aqui de titolometria, eu não usava, vou começar a usar. Entendi que eu tenho que comprar do Inmetro, o Inmetro não tem. Como que eu começo a procurar materiais de referência? Eu vou dizer como eu procuro. Normalmente eu tenho sorte. Eu começo a procurar no Google. Eu vou lá no Google, escrevo lá. Normalmente eu ponho Isoguide, porque ainda não está muito disseminado 17.034. Então eu ponho lá o artigo que eu quero procurar, o material de referência que eu quero procurar e ponho o Isoguide. E aí eu começo a achar quem produz aquele material, começo a investigar. Então, ou eu vou nele, ou posso ir no site da Sigma Aldrich, que agora foi comprada pela Merck. Então, agora vai estar numa base de dados única para um monte de produtores que a Sigma comprou, depois a Merck comprou, então comprou um monte de gente. Então, eu começo a procurar nas empresas mais conhecidas, na Costandard, ou então na própria Merck. Mas no Google já aparece, eles têm mecanismos de busca muito bons, essas empresas devem contratar o Google, então a gente já encontra lá. Também eu posso procurar nos Institutos Nacionais de Metrologia, e aí, às vezes, se é um país diferente, eu posso procurar dentro do site do BIPM para ver se ele é signatário dos acordos do CIPM, e também posso ir no Comar. Quando eu quero procurar uma matriz, não é bem um material de referência puro, uma solução, às vezes eu tenho mais sorte procurando nessa base do Comar. É meio chatinho de procurar lá, mas dá para encontrar os materiais de referência desses produtores. Também aqui, para encerrar rapidamente, quando você receber o material de referência certificado dentro do seu laboratório, não deixe de fazer uma análise crítica desse certificado como você faz para equipamentos. A gente tem um documento dentro da SEGEC que orienta a análise crítica desses certificados. A versão nova da 2017 trata materiais de referência, reagentes, equipamentos da mesma maneira. Então agora a gente vai ter que incluir na nossa lista de equipamentos, fazer um controle muito equivalente de equipamento para materiais de referência. Então antes a gente já achava que era assim, mas agora está muito claro dentro da norma. Então você deve fazer uma análise crítica do certificado para saber se ele atende o seu uso pretendido. Para você ter uma ideia, eu já me deparei em avaliações com certificados de padrões de cor para usados em água, onde a incerteza associada era de 50% do valor dele. Então, se você tivesse feito uma análise crítica no momento do recebimento, você não teria aceito, teria recusado aquele material de referência. Ah, Alessandra, mas eu posso produzir um material de referência com 50% de incerteza? Não é proibido, assim como não é proibido você ter um ensaio dentro do seu laboratório com 50% da incerteza associada dele na medição quando você emite o resultado. Né? Quem vai ter que ver se aquele resultado é aceitável ou não é o seu cliente. Né? Você informa para ele, olha, só consigo medir nesse nível, em PPT, com 50% de incerteza. Ele fala, não, tudo bem, é isso ou nada, então eu prefiro isso. Então, um produtor também pode produzir um material de referência com uma incerteza muito alta. Cabe a você analisar. Né? Então, você especificar claramente para o seu fornecedor o que você quer e depois, quando chega, você tem que avaliar criticamente aquele certificado para saber se atendeu o seu uso pretendido. Então, é muito importante fazer isso. Bem, e para encerrar aqui, estamos esgotando nosso tempo, vamos falar sobre a validade dos materiais de referência, que é algo que me perguntam muito. Posso revalidar o meu material de referência? Bem, eu coloquei esse texto na NIT DICLA 30 para vocês saberem aonde está.
mas o texto é complicado, então eu vou traduzir isso para você. Ó, o que a gente tem nesse texto? Ele diz o seguinte: material de referência certificado, naqueles usos que a gente já discutiu agora nessa palestra, você não pode revalidar. O laboratório nenhum revalida. O único que pode revalidar, recertificar aquele material de referência é o produtor. Então, quando tá para vencer aquele material de referência, a minha recomendação é: entre em contato com o produtor, manda um e-mail para a Sigma, ou entre no site da Sigma. Muitas vezes eles permitem que você entre no site, coloca lá o lote do seu produto e emita um novo certificado. Muitas vezes ele pode ter revalidado e ele estendeu o prazo. Se aquele material está bem, bonitinho, está homogêneo, está estável, ele pode revalidar por mais um período de uso. E isso que só quem pode fazer é o produtor. E ele faz porque às vezes ele não tem um estudo muito prolongado, então ele está acompanhando o desenvolvimento daquele material de referência, então ele está fazendo testes e ele vê que pode revalidar. Somente o produtor pode revalidar materiais de referência certificados. O laboratório não pode, mas ele pode usar aquele material de referência que ele comprou, que é muito bom, da Sigma, da Merck, top, que ele vê que tem meio litro, que ele não quer jogar fora, ele pode usar aquele material, sim, como material de referência, nos usos que a gente já discutiu. Não como material de referência certificado, não usa mais para calibrar, mas ele pode usar para checar a curva, ele pode usar para fazer fortificação de amostra, ele pode usar para fazer os treinamentos. Então ele usa e isso é válido, isso está no nosso texto da NIT-DICLA 30. E por quanto tempo eu posso usar? Posso usar até acabar? Eu posso usar o tempo que eu conseguir comprovar que ele continua homogêneo e estável. E como é que eu faço isso, Alessandra? Eu faço usando a minha carta controle. Se eu estou fazendo uma check de curva, se eu estou fazendo fortificação de amostra, eu tenho que analisar os dados de garantia da qualidade de forma a detectar tendência. A norma pede isso. Então eu faço isso usando carta controle, é o jeito mais fácil para fazer isso. Então eu fico observando minha carta controle. Se a carta controle continuar estável, continuar dentro aleatória, dentro da média do que a gente sempre espera, eu considero que aquele material vencido, que agora estou usando como material de referência, não mais material de referência certificado, ele está válido e eu continuo usando. Isso é permitido dentro do processo de acreditação. Tá? Então, a gente pode ter materiais vencidos em laboratórios acreditados, sim, para o uso de controle de qualidade, para precisão e outros fundos que eu já discuti. Bem, pessoal, vou encerrando aqui, já deu mais de meia hora de palestra. Agradeço aqui a atenção de vocês, agradeço vocês estarem aqui comigo nesse tempo. Agradeço também ao pessoal do Congresso ter me convidado para fazer essa palestra e poder esclarecer um pouquinho para vocês sobre o uso de material de referência certificado. E me coloco à disposição para vocês, para qualquer dúvida, está meu e-mail aí, por favor, escrevam, perguntem. Se vocês estiverem interessados em cursos da 17.025, dessa versão nova, eu tive o prazer de estar no grupo espelho de discussão da nova norma e também da tradução da norma. Fiquei muito próxima desses processos de mudança, então se você tiver interesse em ajuda nessa mudança, nessa adequação do seu laboratório ou só num treinamento, entre em contato comigo. Fico aqui à disposição. Um abraço e um bom congresso para todos.